Irmãos queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante na vida de vocês. Mais um momento nós estamos aqui juntos nesse esforço de mantermos aquecida a nossa comunhão, de estarmos presentes, de estarmos juntos, unidos, encorajando a fé dos irmãos, auxiliando nesse momento de dificuldade que a gente tem de se encontrar, de estar ali orando juntos, mas continuamos orando, mesmo distantes, mesmo por um pouco de tempo afastados, né? A Bíblia diz que há tempo para todo propósito. Louvado seja o Senhor pelos tempos fáceis, pelos difíceis, pelos tempos bons e pelos tempos menos bons, porque todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito. Nesse momento nós vamos adorar ao Senhor, estamos introduzindo esse nosso culto dominical, e que do seu lar você esteja convidando sua família para participar conosco da adoração, do louvor, da intercessão e também do compartilhar da palavra de Deus, que você possa ser encorajado pela palavra do Senhor, que nessa noite o Senhor fale ao seu coração e ao coração de toda a sua família, e que pela palavra de Deus, o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa vida, a nossa realidade, ela seja transformada em nome do Senhor Jesus. Eu quero iniciar fazendo uma leitura bíblica, depois, logo após uma oração. A leitura se encontra no livro dos Salmos, no capítulo 37, versículos 18 e 19. Muitos têm a tendência de que, quando se afastam da comunhão da igreja, quando se afastam dos outros irmãos, se sentem tentados a relaxar na vida espiritual, baixam a guarda e ficam suscetíveis a muitas tentações. E a palavra do Senhor, ela nos dá uma linda e maravilhosa advertência no Salmo 37, versículos 18 e 19, dizendo assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Louvado seja o Senhor. Essa é uma promessa maravilhosa do nosso Deus. Eu li Salmo 37, versículos 18 e 19. Você possa estar meditando nesse texto mais tarde. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Glorioso Deus, obrigado, meu Senhor, pela rica oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo chamamento de Cristo, que nos convidou à salvação, comprando para nós entrada nela, entrada nesta salvação. Ele é a porta da salvação, e nos convidou a entrar. E nós entramos, Senhor, louvado seja o Teu nome. E aquele que não entrou ainda, sinta-se convidado a entrar, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo cuidado, pelo zelo que o Senhor tem com o seu povo. Ó Deus, pelo amor que o Senhor manifesta de várias maneiras, diariamente, mostrando, Senhor, o Teu interesse em participar das nossas vidas, em compartilhar, Senhor, dos nossos desafios e fazer-nos triunfantes, mais que vencedores em Jesus Cristo. Que a Tua graça e a Tua misericórdia se manifeste mais uma vez nas nossas vidas, ó Deus, nesse momento de adoração. Inspira-nos, ó Deus, a Te servir, inspira-nos, Senhor, a sermos fiéis, a vivermos um compromisso profundo com Jesus Cristo, a rejeitarmos, ó Deus, as coisas que o Senhor rejeita e abraçarmos, Senhor, com muita sede as coisas que o Senhor deseja. Ó Deus, em nome de Jesus, é a nossa oração nesse momento. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor? Amém? Eu tenho desempenhado esse papel esses dias, não sou músico, mas tenho desempenhado esse papel, ajudado aqui os irmãos aqui no louvor, e trouxemos alguns cânticos especiais para você adorar ao Senhor nesse momento. Se você não conhecer esse cântico, você vai aprender ele. São cânticos muito bonitos, cânticos
muito inspiradores porque cantam a palavra. Amém? Então cante assim comigo: eu só confio no Senhor para me guiar. Amém? Não seguindo pelo seu próprio entendimento. Você assiste a TV, você vê a internet, vê as notícias. Elas querem comandar a sua mente. Então não faça isso não. Não deixe que as circunstâncias comandem o seu caminhar. Mas que o Senhor, com seus conselhos, a sua palavra, que Ele ajude você na direção que você deve seguir. Amém? Em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu só confio no Senhor. Eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu turvar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu turvar, eu só confio no Senhor, Ele não vai falhar. Posso confiar? Posso confiar, posso confiar, que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu turvar, eu só confio no Senhor, Ele não vai falhar. Eu só confio no Senhor, Ele não vai falhar. Aleluia. Continue cantando, continue louvando ao Senhor. Em Jesus, amigo Deus, mais chegado que um irmão, Ele manda que leve tudo a Deus em oração. Oh, que paz teremos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos a Deus em oração. Temos lidas e pesares. Temos lidas e pesar. E na vida tentação. E na vida tentação. Não ficamos sem conforto. Não ficamos sem conforto. Indo a Cristo em oração. Indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo. Haverá um outro amigo De tão grande compaixão. de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo. Os contritos Jesus Cristo. Sempre atende em oração. Sempre atende em oração. E se nós desfalecermos,
E se nós desfalecer, Cristo estende-nos a mão. Cristo estende-nos a mão, Pois é sempre a nossa força. pois é sempre a nossa força. E refúgio em oração. Se esse mundo nos despreza, Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe. Em seus braços nos acolhe E nos dá consolação. e nos dá consolação. Aleluia! Glória a Deus! É maravilhoso louvar o Senhor, não é? Bendito seja o Senhor. Hoje pela manhã o pastor Rivaldo trouxe uma maravilhosa palavra para nós. Uma palavra de encorajamento, uma palavra de entendimento, porque a gente precisa compreender as coisas que acontecem ao nosso redor, elas têm uma leitura espiritual. Não é só carne e sangue, né? Mas é também o sopro do vento do Espírito Santo regendo as coisas e direcionando também as coisas para aquilo que é o propósito de Deus. E na mensagem de hoje eu destaquei uma leitura muito maravilhosa que o pastor Rivaldo fez pela manhã, e eu queria ler aqui com vocês, antes de nós cantarmos um pouco mais. Se encontra em Lucas, no capítulo 21, do versículo 34 ao 36. Preste bem atenção, que coisa maravilhosa. Lucas 21, de 34 a 36. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Meus irmãos, que advertência maravilhosa. É outro texto que eu deixo também para você meditar nesses dias. Você tem a semana inteira aí, a gente nunca está sem fazer nada. Nós temos os nossos afazeres, né, em casa, e quem está em casa nessa quarentena está aproveitando para fazer os concertos e botar as coisas em ordem. Mas que tal a gente fazer os concertos e botar as coisas em ordem também na vida espiritual do lar? Juntos ou separados, sempre meditando em como fazer melhor a vontade do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Ainda quero louvar ao Senhor, e eu queria que você me acompanhasse com o Salmo primeiro. Nós vamos cantar o Salmo primeiro. Se você não sabia como era que se cantava o Salmo primeiro, você vai aprender agora. Bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Vamos cantar juntos? Antes de seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada.
e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não é fácil? Vamos cantar mais uma vez, amém? Bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, quando fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, quando fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, quando fizer prosperará. Prosperará. Encerrando, Salmo 37, e eu deixo isso como uma cântico, aquele versículo que a gente deixa assim, diz, meu irmão, eu deixo isso aqui como um presente para a sua meditação. É um presente para a igreja, muito fácil de cantar. Salmo capítulo 37, versículo 5, bem conhecido da igreja. Vamos louvar ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele tudo fará. Bem fácil. Entrega teu caminho ao Senhor, e Ele tudo fará. E Ele tudo fará, e Ele tudo fará. Entrega teu caminho, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele tudo fará, e Ele tudo fará. Você entrega o teu caminho ao Senhor. Comigo, confia nele, e Ele tudo fará. Amém. Graça do Senhor Jesus esteja com você. Agora, nesse momento, nós vamos passar a explanação da palavra de Deus com o pastor Fabiano Vieira. E eu quero que você e sua família fiquem bem atentos àquilo que o Espírito Santo vai falar aos seus corações. Que Deus os abençoe, em nome de Deus. Nosso querido pastor Fabiano. Louvado seja o Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus a você, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo. A nossa gratidão, nossa alegria do Senhor por esse dia precioso do Senhor, dia de domingo, o dia que é a ressurreição de Cristo, e hoje, dia que é celebrado esse momento de ressurreição. Quero aí dizer para os irmãos que a nossa alegria e a nossa
a nossa esperança seja cada dia mais vibrante nessa garantia trazida pelas Sagradas Escrituras e pela fidelidade de Deus. Jesus ressuscitou, e essa é a grande alegria e a grande esperança que nós temos no nosso coração também, de um dia participarmos da ressurreição dos mortos. Queridos, eu quero meditar com você na palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, entre os versículos 13 ao versículo 18. Quero saudar os irmãos aí das congregações, os irmãos do tempo sede, dizer aí nossa alegria por você estar participando conosco. Embora não estejamos no culto presencial, gostaríamos muito de estar aqui junto com os irmãos, poder recepcioná-los, abraçá-los, mas é um pouquinho de tempo, irmãos, e ainda nós temos uma esperança mais radiante em nossos corações, que é que um dia estaremos reunidos no céu, adorando o Cordeiro, e nada poderá impedir, nada poderá intervir nesse momento de adoração eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13 ao versículo 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois temos que Jesus morreu e ressuscitou, assim pois também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Senhor, te damos graças por tua santa palavra, bendizemos o teu nome pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Pai, como igreja, para te cultuar, Senhor. E os irmãos que estão assistindo também, ó Pai, que eles sejam, ó Deus, beneficiados, enriquecidos pela tua santa palavra. Queremos te pedir nesse momento por todos aqueles que, ó Pai, se encontram nesse instante, lutado diante da perda do seu ente querido, por conta, ó Pai, desse momento tão terrível, essa pandemia, Senhor. Te pedimos que o consolo do Senhor seja sobre a vida deles. Te pedimos, ó Pai, pela vida daqueles que estão nos hospitais, lutando, ó Pai, ó Deus, através dos cuidados médicos pela sobrevivência. Pedimos compaixão, Senhor. Pedimos por todas as equipes de profissionais, ó Pai, da área de enfermagem, da área, ó Pai, de cuidado médico, Senhor, pelos hospitais. Te pedimos, Senhor, pelos maqueiros, te pedimos, ó Pai, por todos que estão envolvidos, direto e indiretamente, com cuidado com os enfermos. Que o Senhor continue provendo, ó Pai, o suprimento necessário para cuidar dos moribundos. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, nesse instante, ó Pai, em cada local, aqueles que aflitos clamam por tua piedade, por tua misericórdia. Oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor também venha iluminar na exposição da palavra, que a tua palavra, ó Pai, ela encontre, ó Pai, guarida em nossos corações, e possamos ser alimentados e vigorados pelo poder de tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós temos testemunhado o que tem acontecido nos últimos dias e como essa geração tem assistido um momento de tamanha instabilidade, um momento em que o mundo vive uma insegurança,
uma insegurança em relação a essa pandemia. Muitos estão nesse momento vivendo uma aflição de receber a notícia que foram infectados. Outros estão vivendo aí o drama de ter parentes infectados e pedindo a Deus, clamando a Deus para que Deus sare, para que Deus cure. O número de mortos estão se avolumando cada vez mais. Nós temos recebido informações dos noticiários, através também aí dos telejornais, temos recebido informações de como essa pandemia tem levado a vida de muitas pessoas. E diante desse momento de instabilidade, nós não sabemos qual será o saldo final. Sabemos que todos esses acontecimentos que estão sucedendo esses dias são difíceis para todos nós, independentemente da fé a qual nós professamos. Todos nós nos sensibilizamos com as pessoas que têm perdido seus entes queridos. A morte, ela é algo que está sempre diante de nós. Por mais difícil que seja pensar sobre ela, lidar com a questão da morte, independentemente da fé que nós abraçamos, nós precisamos estar sempre convictos que ela virá a cada um de nós. Em um momento, talvez, em que nós não imaginamos e que nós não esperamos, ela virá. As Sagradas Escrituras, ela mostra que a nossa vida, ela é breve. Isso é apresentado no livro de Eclesiastes, isso é apresentado também através das palavras do apóstolo Tiago, quando ele descreve que a nossa vida é como um vapor. Para muitos será sim algo súbito, será algo inesperado. Perguntarão então como pode, em plena juventude, robustez, pessoas que estavam com muita saúde, vibrando, de repente foram afetadas ou foram aí, por alguma fatalidade, retiradas dentre nós. Nada pode, queridos, barrar a morte e nada pode nos trazer a garantia de que deixaremos de passar por ela. Embora a Sagrada Escritura, ela aqui fale para nós que nem todos nós provaremos da morte, nós não sabemos se isso acontecerá conosco. Cientes de que somos mortais, cientes de que a qualquer momento a morte baterá à porta de nossa casa, o que estamos fazendo? Estamos preparados para a morte? Talvez você possa aí responder, mas pastor, ninguém está preparado para a morte. A realidade é que as Sagradas Escrituras, ela nos convida a refletir sobre essa realidade e a nos preparar para esse momento. Eclesiastes, ele fala sobre isso. Eclesiastes capítulo 12, ele fala, anda no caminho do teu coração, faz tudo o que vier à tua mente, e lembra-te, porém, que um dia o Senhor pedirá conta de tudo que você tiver feito. A realidade é que nós não somos seres infinitos, nós somos seres finitos. A qualquer momento o Senhor nos chamará para si. No trecho em que nós lemos, Paulo encoraja os crentes enlutados da igreja em Tessalônica, alguns que estavam bastante tristes por não terem compreendido a mensagem a qual Paulo havia proclamado, a mensagem do Santo Evangelho. Eles não haviam compreendido plenamente a mensagem, estavam tristes por achar que os que partiram com Cristo, eles não veriam mais. E tinha uma indagação na mente deles: o que acontece então com aqueles que partem no Senhor Jesus? O que será daqueles que partem? Isso porque eles estavam naquele momento aguardando o retorno de Jesus, e isso era tão vibrante no coração deles. Eles estavam vivendo todos os dias de sua vida, mas eles estavam vendo que os dias estavam se passando, Jesus não havia retornado e alguns estavam morrendo. E aí, essa indagação deles é respondida pelo apóstolo Paulo. Paulo, então, encoraja esses irmãos. Paulo começa iniciando esse encorajamento a esses irmãos, no versículo 13, dizendo a esses irmãos, para que esses irmãos recordassem que nós temos uma esperança. Nós não somos como aqueles que vivem sem a esperança, nós temos uma esperança. Ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança.
O propósito de Paulo é assegurar aqueles irmãos acerca da fé que eles estavam depositando no Senhor Jesus. A mensagem anunciada pelo cristianismo já era, no mínimo, chocante para muitas pessoas. Muitos daqueles que receberam o Evangelho naquele momento, que ouviram a mensagem do Evangelho, ficavam chocados ao ouvir a mensagem que proclamava a ressurreição de Cristo, que falava de um Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Essa mensagem, ela passou a ser resistida por alguns. Atos, capítulo 17, versículo 32, nós temos um momento em que os gregos, eles resistem ao apóstolo Paulo, diante do momento em que Paulo está proclamando uma mensagem a eles, está falando agora sobre a ressurreição. Eles dizem para Paulo: olha, Paulo, quanto a isso que tu estás falando, nós te ouviremos depois. Na época de Jesus, havia um grupo conhecido como saduceus. Esse grupo também, eles resistiam à ideia da ressurreição do corpo, a ressurreição dos mortos. Mateus capítulo 22, versículo 23, Mateus 22, versículo 23, fala acerca desse grupo. Influenciados então pela cultura helenística, os romanos também desacreditavam da ressurreição dos mortos. Portanto, para Paulo, a mensagem, a rejeição da mensagem, a descrença da ressurreição dos mortos já era uma realidade daqueles que não tinham esperança em Deus. Paulo mostra que essa seria uma das características do homem sem Deus, alguém que é desprovido de esperança quanto ao futuro eterno. E isso, queridos, é registrado nas palavras do apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 2, o versículo 12. Efésios 2, versículo 12, Paulo diz o seguinte: que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Portanto, queridos, tanto para os gregos como para os romanos, não havia nenhuma esperança no que diz respeito à ressurreição do corpo. Eles acreditavam, os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas eles não acreditavam na ressurreição do corpo. E aí, queridos, a esperança cristã, a esperança que nós estamos aqui apresentando, que Paulo fala a esses irmãos, eles têm esperança. Essa esperança não está firmada em promessas vazias, não está firmada em mitos. Essa promessa e essa esperança está firmada na promessa de Deus, e esta esperança, ela não é uma promessa vazia, porque ela está provida nas Sagradas Escrituras. Está provida em algo que é digno de confiança. A fé cristã, ela se baseia na santa palavra de Deus, ela se baseia no Deus eterno, imutável, no Deus que se fez carne, no Deus que habitou entre nós, no Deus que morreu, ressuscitou dentre os mortos. Paulo vai falar sobre isso quando escreve aos irmãos na igreja de Coríntios, falando a eles acerca da segurança da ressurreição. Os gregos diziam que não havia uma ressurreição dos mortos. Paulo, então, no capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, escreve para assegurar acerca dessa garantia. Então, a fé cristã, ela não é desprovida de credibilidade. Antes, a fé cristã está baseada na ressurreição de Cristo, que fora testemunhada, Atos capítulo 1, versículo 3, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai falar sobre a questão da ressurreição de Cristo. Ela é firmada na palavra de Deus, no Deus eterno e imutável. Quanto a esse Deus, o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 1, entre os versículos 3 ao 5, faz menção. Lá Pedro, ele traz a seguinte mensagem: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Nos gerou para quê? Nos gerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível,
incontaminável, que não pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação, já presta a se revelar no último tempo. Então nós temos aqui o apóstolo Pedro fortalecendo o que nós estamos aqui dizendo, que a vida cristã em relação ao porvir, ela tem aí a sua segurança na esperança do Deus eterno fiel. Então, para aqueles que não têm a esperança firmada em Jesus, no Jesus, a morte é sim algo sombrio, é algo incerto e aterrorizante. Mas para nós que agora temos a nossa vida no Senhor, nós temos a nossa vida guardada no Senhor. Estamos seguros porque a nossa vida está guardada no nosso Deus. E a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não temos apenas o medo da morte. A morte, ela virá sobre nossas vidas. Nós não temos a garantia que não provaremos da morte física. Portanto, nós sabemos que ela pode sim acontecer para cada um de nós. Mas nós também podemos aqui declarar em alto tom que nós não temos medo da segunda morte, porque Jesus, pelo seu sacrifício eterno, nos livrou da condenação eterna. E agora, como diz o apóstolo Paulo, lá no finalzinho de Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo continua então dizendo o que acontecerá com aqueles que dormiram no Senhor. O versículo 14 ele diz que serão ressuscitados. Os que dormiram no Senhor serão ressuscitados. Ele diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Queridos, em contraste com aí a desesperança pagã, Paulo agora mostra a gloriosa esperança que os santos têm, a firme esperança que os santos têm. Ele consola os crentes daquela igreja, assegurando que a sua vida futura está segura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ele diz: aos que dormem, aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Vamos dar atenção a essa expressão. Primeiro, aos que em Jesus dormem, uma linguagem bastante conhecida, uma linguagem que nos leva a parar para pensar: quem está dormindo despertará. E essa foi a compreensão que os discípulos tiveram quando Jesus vai caminhando para a ressurreição de Lázaro. Jesus disse: Lázaro dorme, e aí ele diz: se ele está dormindo, então não há o que temer. Essa é a compreensão que nós temos em alguém que está dormindo, alguém que vai despertar, a qualquer momento vai despertar. E essa é a ideia que Paulo tenta transmitir aos seus irmãos, mostrando que aqueles que partiram estarão aguardando a voz do Senhor. E é muito interessante, irmãos, dizer que na verdade, não só aqueles que dormiram, mas aqueles que partiram também sem Cristo, estão no aguardo da voz do Senhor Jesus. Assim como anunciou a ordem a Lázaro, os que dormiram no Senhor, quanto aqueles que também partiram sem o Senhor, estão a aguardar a voz do Senhor. João capítulo 5, versículo 28 e o versículo 29 do Evangelho vai dizer: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Jesus já havia prometido que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê nele nunca morrerá. A realidade aqui que Jesus está falando é da segurança do porvir, da eternidade. Deus, queridos, o texto ele continua dizendo: Deus os tornará a trazer com ele. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados por Deus.
Enquanto o Senhor não vem, a morte ela continuará exercendo o seu poder. A Bíblia ela descreve que isso haverá de acontecer até o dia do Senhor. Os irmãos estarão vivendo a experiência de ver seus entes partindo, mas para aqueles que estiverem em Cristo, no dia de sua vinda, serão ressuscitados. E aqueles que não tiverem partido, estiverem aqui com o Senhor, serão transformados. Isso é o que é dito pelo apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios. Queria que você me acompanhasse, 1 Coríntios capítulo 15, 49 e 52. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49 e 52. É um texto longo, então queria que você me acompanhasse. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora, digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, aleluias, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os versos, então, de Tessalonicenses, do 15 ao 17, são reafirmações do que nós acabamos de ler agora, em 1 Coríntios, capítulo 15, entre os versículos 49 ao 52. Relendo então o que diz o texto de Tessalonicenses, para que possamos aí ver o encaixe das palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim: dizemos, pois, isso, pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O que temos aprendido então, o que temos visto a partir dessa apresentação, dessa exposição bíblica? Nós temos visto que até a vinda do Senhor, alguns ainda haverão de experimentar a morte física. Então, se você está passando esse momento de luto pela perda de um ente querido, se você está vivendo esse drama da questão da morte, eu quero dizer para você, Jesus havia declarado essa realidade nas Sagradas Escrituras. Até a vinda do Senhor, alguns entre nós ainda vão experimentar a morte física. A morte física é uma realidade para todos os seres viventes. Em Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. A segunda coisa que nós percebemos na declaração bíblica, na exposição dessa noite, é que os que partiram aguardam como nós o retorno do Senhor. Os que partiram estão aguardando como nós o dia glorioso da vinda do Senhor, em que eles ressuscitarão com corpos incorruptíveis e que nós seremos também transformados. Receberemos um novo corpo, um corpo incorruptível, para estar com o nosso Deus. Queridos, uma outra coisa que nós percebemos dentro da apresentação dessa noite é que o Senhor Jesus, Ele mesmo voltará. E aí é glorioso a promessa do Senhor. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar um lugar, em breve virei para vos buscar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Em Atos dos Apóstolos, quando Jesus estava em ascensão, os anjos aparecem aos discípulos e dizem: olha, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu, ele há de descer. Então nós temos a promessa do retorno bendito
do Senhor Jesus. Jesus voltará para buscar tanto aqueles que nele dormiram, como aqueles que aguardarão aqui em vida o seu retorno. Quarta observação que nós temos nessa reflexão é que os mortos ressuscitarão primeiro em corpos incorruptíveis. Aqueles que partiram no Senhor terão aí corpos incorruptíveis. E aí é muito interessante porque nessa realidade terrena, nosso corpo ele desfalece. Nós sentimos porque alguns entes queridos são mutilados. Algumas pessoas não têm nem a oportunidade de ver o seu ente querido, de tão desfacelado que o corpo estava. Outros perderam o corpo dos seus entes e nem avistaram mais. Mas há uma promessa bíblica que todos os que partiram no Senhor receberão um corpo glorioso. Queridos, quinta observação que nós percebemos na apresentação dessa mensagem, que os que ficarem serão transformados e receberão um corpo incorruptível. Portanto, irmãos, nós vamos passar aqui por tribulações da carne. A realidade de termos a fé em Jesus não nos imuniza da realidade do que o mundo vive. Nós somos sujeitos às mesmas enfermidades e doenças que o mundo vive. Nós não estamos imunes a essa realidade. Mas ainda que enfermidades assolem o nosso corpo, destruam o nosso corpo, nós temos a garantia de um corpo incorruptível, prometido pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A sexta destaque que eu quero apresentar aqui, dentro dessa reflexão que nós tivemos essa noite, que juntos nós seremos arrebatados no Senhor. Tanto aqueles que já partiram, como aqueles que ficarem, estarão subindo aos céus. E por fim, seremos levados para estar para sempre com o nosso Deus. Louvado e engrandecido seja Deus. Paulo então termina no versículo 18 dizendo: portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Meus irmãos, nenhuma pessoa que não tenha passado pela verdadeira conversão, nenhuma pessoa que tenha entregue a sua vida a Cristo, que tenha aceito o sacrifício de Cristo sobre sua vida, poderá gozar desse consolo. Isso nos lembra das palavras que o Senhor Jesus, Ele nos declarou lá em João capítulo 14, versículo 27. Deixo a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Deixo a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. O Senhor Jesus faz com que nós venhamos viver paz. Nesse momento em que estamos perdendo entes queridos, nesse momento em que estamos vivendo a insegurança e que não sabemos acerca da nossa própria vida, nós temos paz. E essa paz, ela é anunciada em outros textos sagrados. No Salmo 23, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que vivamos as mais pesadas e terríveis provações desse mundo, nós devemos recordar da promessa do Senhor. A promessa do Senhor não é para essa existência. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, diz: nós esperamos em Cristo apenas nessa vida, somos mais miseráveis que todos os homens. Nós sabemos para onde vamos. Não somos como um povo sem esperança. Nós temos a esperança. Nós conhecemos o nosso futuro, porque o nosso futuro está revelado nas Sagradas Escrituras. Portanto, sabemos para onde nós vamos. Não somos como aqueles que vivem na incerteza. Não somos como aqueles que, por todos os seus esforços, tentam buscar a garantia da eternidade sem consegui-la conquistar. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus salva o mais vil pecador, e a salvação é um ato gracioso de Deus, miraculoso de Deus, que acontece até no último minuto da vida das pessoas. Nós lembramos do ladrão da cruz. Nos últimos minutos daquele homem, apenas Jesus estava presente, e aquele homem se arrependeu dos seus pecados, declarou Jesus como Senhor, e ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Portanto, não é o tempo
que você participa de uma igreja. Não é se você foi batizado ou não foi batizado, é se você declarou a sua fé no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você precisa entender que a salvação está em Jesus Cristo. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso é o que diz o apóstolo Paulo. Então, não somos também daqueles que pensam que morreu e acabou-se. Nós temos no nosso coração, na nossa mente, a certeza de quando partirmos dessa vida, estaremos aguardando o dia glorioso do Senhor, em que seremos recepcionados pelo Senhor, e que Ele dirá para cada um de nós: vinde bendito do meu Pai, entrai no reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Portanto, a morte não deve ser temida por nós. Nós precisamos descansar o nosso coração por aqueles que partiram no Senhor. A morte, ela é uma separação instantânea, temporânea. Mas a morte, para aqueles que têm Cristo Jesus, é um portal para a eternidade. É a libertação de toda a corrupção, é a libertação de uma vida de pecado para estar com o Senhor. Jesus venceu a morte e através de sua vitória nós somos também vitoriosos. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15. Ele diz: onde está a morte, Deus aguilhões. Ele diz que Jesus venceu a morte e diz aos irmãos: portanto, meus irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Portanto, irmãos, Jesus venceu a morte e através de sua vitória nós também venceremos. Ele há de se manifestar em glória e nós seremos também transformados na sua vinda. O seu sangue foi o preço da nossa salvação, conforme diz a Sagrada Escritura. Porque é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho ao seu tempo. Eu quero encerrar com um louvor e quero encerrar também o texto bíblico. Quero convidar o pastor Alon, nós vamos cantar Porque Ele Vive. Eu quero ler para você Apocalipse capítulo 21, versículo 1 diz: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que do céu descia, da parte de Deus, ataviada como um noiva adornada para o seu esposo. E ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com ele, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Vamos louvar o Senhor, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Aleluias! Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há. Eu pensei, eu sei que a minha vida está
vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo, sem temor, terei vitória, terei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque livre posso crer no amanhã, porque livre, louvado seja Deus, não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Louvado seja Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por esse culto, queremos agradecer por todos os irmãos que estiveram conectados, participando desse culto. Queremos te pedir, ó Pai, sobre eles uma semana de paz, a tua proteção, a tua guarda, o teu livramento. Queremos te pedir, ó Pai, pelo apaziguamento, ó Pai, desse momento, ó Pai, tão conflituoso que o nosso Brasil e o mundo têm vivido. Que o Senhor possa soprar, conforme a tua vontade, Senhor, este mal. Mas também, ó Pai, se não for a tua vontade, se é o teu querer que venhamos passar por mais dias, que o Senhor nos dê graça para suportar, que o Senhor dê força ao teu povo e, ó Deus, a todos aqueles, ó Pai, que ainda não te conhecem, que eles possam te conhecer como seu único e suficiente Salvador, porque como diz a tua palavra, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então pedimos, ó Pai, arrependimento e confissão de pecados sobre essa nação, Pai, em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, nós queremos agradecer por sua participação nessa programação, nesse culto. Durante a semana estaremos passando mais noticiários acerca das programações da nossa igreja. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus.